O cerco à cidade de Ikari. Exército da General Henry. A General Henry mal podia acreditar em seu próprio título enquanto montava um cavalo que, alguns anos atrás, a teria feito ser presa, considerada uma membro de Zuranon, ou teria sido considerada completamente impossível, pois a magia envolvida estava além da compreensão da maioria dos mortais. Um cavalo de guerra morto-vivo, fornecido pessoalmente pelo rei feiticeiro. Era uma coisa impossível, ela estar onde estava. No entanto, estava aqui abaixo dela. E também, aqui estava ela, por sua vez, cavalgando à frente de um exército de muitas raças, do humano ao inumano, vestindo roupas diferentes de tudo que ela já havia imaginado. Ela riu um pouco de seu próprio desconforto. Algo engraçado, General Henry? O estrategista Sam perguntou educadamente. O pequeno Goblin acariciou a barba enquanto olhava para ela com curiosidade brilhando em seus olhos. Não, nada, velho Sam. Ela disse com um sorriso caloroso. Eu estava pensando em como tudo é diferente agora. Parece que não faz muito tempo que minha maior esperança era casar, ter uma fazenda, ter filhos, e não morrer violentamente na minha aldeia que, graças à inépcia do reino, existiu sempre à beira da destruição. E se todos os meus sonhos se tornassem realidade, eu teria morrido como uma velha, sem nunca ter viajado mais de 80 quilômetros de casa, e nunca ter falado com mais de 10 pessoas em minha vida com quem não cresci. Agora, sou casada, mas também governo uma das cidades que mais cresce no mundo, lidero um exército, vi o imperador, e o coloquei sentado à minha mesa, estive no reino impossível de Nazarick, e vou conquistar a teocracia Slane. E se todos os meus sonhos se tornarem realidade, então quando eu tiver filhos, eles serão nobres que conhecem todo o mundo. Os caminhos que a vida nos leva podem ser muito diferentes do que esperamos. Ele disse com um aceno sábio. Pode ser cômico à sua maneira, mas não perca muito tempo olhando para trás, para quem você era, e para onde estava indo. Gaste mais tempo pensando em quem você é, e para onde está indo. Ele disse pacientemente. Claro, velho Sam. Agora, você viu os relatórios, correto? Ela perguntou. Sim, a teocracia Slane mordeu a isca, temos 500 soldados reais controlando mais de 40.000 soldados fictícios a cavalo, e o exército da teocracia Slane que pretendia nos confrontar, em vez disso, moveu-se para proteger a capital de Kami Miyako de uma força imaginária. Isso significa que a cidade de Ikari não tem nada além de suas próprias forças para se defender contra nós. Ele disse com um aceno de aprovação. Ela deu a ele um sorriso duro, e lembrou-se da época em que o Troll atacou sua aldeia, o desespero quando ela e seu marido rapidamente o distraíram, enganaram, e atrasaram a luta até que a ajuda pudesse chegar. Ela estava fazendo mais ou menos a mesma coisa novamente, mas com um exército falso, e não com um truque que criasse a ilusão de ogros ausentes. Seus olhos eram duros e determinados naquela época, e agora também eram duros e determinados. Era quase certo que os 500 que ela despachou morreriam, mas teriam removido um exército de 70.000 da defesa de Ikari, e seriam lembrados por seu sucesso. Isso não significa que podemos demorar, apontou o estrategista Goblin. Eles perceberão rapidamente o engano assim que a batalha começar, e devemos ter a cidade até lá ou nos encontraremos cercados, e em grande desvantagem numérica. É verdade, mas estar em desvantagem numérica não significa estar em desvantagem, nós os temos em desvantagem em quase tudo. Ela disse. Não vou discordar disso, mas a quantidade pode ter uma qualidade própria, e prefiro negar isso a eles. Ele respondeu. Também não vou discordar disso, não vamos atrasar o ataque nem uma hora além do tempo necessário para a vitória. Os mensageiros élficos foram deixados em intervalos de 3 quilômetros. Ela perguntou. Sim, quando você estiver pronta, o sinal será levantado, e nosso apoio estará a caminho. Ele disse com um sorriso astuto. Então fizemos tudo o que podíamos. Ela disse. Tudo o que podemos fazer agora é esperar lutar bem, e deixar poucos enlutados em nosso rastro. Ela soltou o suspiro de uma pessoa sobrecarregada com uma pesada responsabilidade. Seu cabelo loiro curto balançava atrás dela. Quando devemos chegar? Ela perguntou. Fim da tarde, cerca de 2 horas antes do pôr do sol. O estrategista Goblin disse. Perfeito. Ela respondeu, e uma expressão feroz, estranha à sua infância, floresceu em seu rosto.
Embora seus olhos tivessem ficado duros, eles nunca conteriam o terror bruto que Neia poderia inspirar. Mas eles eram duros, determinados, aprovou o estrategista Goblin. A indecisão era a destruidora de oportunidades, o ladrão que rouba a vitória, o ceifador dos mortos desnecessários, e ele não viu nenhuma dessas fraquezas em seu general, em seu pupilo, em seu invocador. A marcha foi constante, mas longe de ser tranquila. Havia o constante bater de pés, e isso era alto como um trovão, mas não havia gritos, nem passos vacilantes. Homens, goblins, ogros, elfos caminhavam em comum acordo sob a bandeira orientadora do rei feiticeiro. Os tambores mantinham os soldados marchando constantemente no mesmo ritmo, cada pé esquerdo caía em uníssono com todos os outros pés esquerdos, bandeiras na frente enviavam sinais, enquanto batedores em incansáveis cavalos mortos-vivos vagavam além das alas para garantir que nada pudesse pegá-los de surpresa. Eles nem pararam para comer ou beber, em vez disso comeram, e beberam enquanto marchavam, cada soldado carregando uma sacola com frutas, queijo, e pão que poderia ser comido com uma única mão, e carregando consigo um odre de água para saciar a fome e sede ao longo do caminho. Isso acelerou o tempo de chegada em mais de 1 hora, e quando chegou o final da tarde, eles estavam à vista das muralhas da cidade. Mesmo à distância a atividade era óbvia enquanto as pessoas corriam ao longo dos parapeitos, e se moviam para frente, e para trás, preparando-se para se defenderem. De longe pareciam formiguinhas, ela não sentia nada por eles naquele momento. Era uma sensação curiosa, ela se perguntou. Será que eu sentiria alguma coisa, se algum daqueles pontos ali na parede parasse de se mover? Ao contemplar a crua brutalidade do fato de que não apenas não o faria, mas mesmo quando eles deixassem de ser pontos, e ela pudesse ver o terror em seus rostos, o desvanecimento da vida nos olhos, e os pedidos de ajuda para acabar com o pesadelo, ela iria desencadear a infelicidade da teocracia Slane. Ela ordenaria a continuação dessa violência até que não restasse resistência. Ao pensar nisso, ela se lembrou dos cavaleiros sem rosto que quase a mataram seus pais, e teriam matado sua irmã. Ela se perguntou se naquela cidade infeliz havia mães e pais escondendo seus filhos, temendo o que ela e seu exército fariam com eles. Ela franziu a testa um pouco com isso, decidindo que seria mais gentil do que os cavaleiros haviam sido. Mas também decidindo que não iria parar até que a cidade tivesse a bandeira de seu rei erguida sobre ela. Dentro da cidade de Icari, o governador de Ferro Tenva estava gritando com seu comando militar. O que você quer dizer com você tem soldados suficientes? Ele perguntou furiosamente. Você sabe quem está marchando em nossa direção, não é? Ele perdeu a cabeça. Seu comandante vestido de orixalcum parecia perturbado. Sim, ouvi dizer que é a General Eire. Ela derrotou um troll em combate com as mãos nuas, domou um exército de goblins que a seguem lealmente, e em sua primeira batalha, derrotou o príncipe bárbaro, matando-o, e derrubando seu exército inteiro em nome de Ainzo Algon. Tudo isso enquanto ainda era uma camponesa inexperiente. Os relatórios até indicam que ela foi pessoalmente treinada no reino do rei feiticeiro nos caminhos da guerra, e quem pode adivinhar o quanto aquele ser antigo e eterno sabe? Ele disse. Ele fez uma pausa, e pensou sobre isso. Talvez eu devesse convocar uma milícia. Ele disse. Sim, disse o governador Tenva. Talvez convoque todos eles, convoque todas as pessoas registradas que saibam usar um arco, e convoque voluntários entre os não registrados. Ele disse categoricamente. Farei isso imediatamente, governador. Ele disse, e saudou. Voltarei para ver você em Vitória, ou não. Espero beber com você quando tudo estiver terminado, comandante Gorag. O governador Tenva disse solenemente quando a saudação foi abandonada, e ele se virou, e saiu da mansão para chamar a milícia. O exército de Henry. Ela respirou fundo quando eles se aproximaram o suficiente para a violência, e ergueu a bandeira branca da trégua. A cidade ergueu a sua própria, e uma pequena porta no grande portão se abriu, e um único homem com armadura de orixalcum saiu. Ele não carregava a arma, então a General Eire tirou sua espada de comando da cintura, e a entregou ao Goblin estrategista. Ela então montou em seu cavalo a meio caminho entre seu exército e a cidade, e esperou sua chegada. Ela não esperou muito, e não desceu. Ela olhou para ele de sua posição em seu cavalo de guerra morto-vivo, e o homem estremeceu ao olhar em seus olhos vermelhos sangue.
Ela falou primeiro enquanto ele a avaliava. Eu sou a general Eire Bariari, serva do rei feiticeiro, venho tomar posse desta cidade em seu nome, isso não é negociável, entregue-a pacificamente. Ou tomarei posse dela pela força. O homem engoliu em seco ao ver o olhar determinado nos olhos dela. Ele podia ver que ela quis dizer o que disse, e atrás dela ele viu o impossível, elfos ao lado dos humanos, ao lado dos ogros, ao lado dos goblins, e além deles estavam outros seres que deveriam ter sido inimigos da humanidade, mas serviam sob o comando de uma garota humana, que montava um cavalo morto-vivo. As palavras lhe faltaram enquanto sua boca abria e fechava várias vezes. A general Eire preencheu o silêncio com sua voz de comando. Eu não sou uma mulher cruel. Se você entregar sua cidade, nenhum de seus cidadãos será morto, embora suas armas sejam confiscadas. Nenhum edifício destruído, nenhum soldado massacrado, não permitirei que ninguém saqueie uma horta. As leis permanecerão intactas, exceto aquelas que proíbem os seguidores da justiça negra de seus direitos religiosos, e a escravidão será anulada, mas nenhum dano acontecerá a você. Juro pela justiça do rei feiticeiro. O rosto do homem ficou roxo, determinado e contorcido de raiva. Ela o interrompeu continuando: se você não se render, meus exércitos quebrarão suas muralhas, matarão seus soldados, e capturarão sua cidade. Muitos morrerão que não teriam morrido se não fosse por sua teimosia. Nós superamos você em número, você não tem reforços chegando, e você cairá antes do sol nascer amanhã. Ela disse sem rodeios. Bah! Ele retrucou. Você tem números, temos muralhas, e magos em abundância, temos suprimentos suficientes para que o cerco possa levar 6 anos antes de ficarmos escassos, teremos ajuda muito antes disso. Seus muros cairão em 6 horas, você não tem 6 anos. Ela disse sem rodeios. Ele ficou surpreso com as palavras dela, mas permaneceu teimoso. Os deuses nos ajudarão na sua destruição. Ele retrucou. Quantos exércitos seus deuses comandam? Ela perguntou, inclinando-se para a frente, e falando sarcasticamente. Eu não os vi, eles estão tão bem escondidos. Ela perguntou. Foi isso que aconteceu. Ele explodiu de raiva, e gritou com ela. Você vai morrer em nossas paredes. Eu cuidarei disso. Então quebrarei suas paredes para que tal evento se torne impossível. Ela deu a resposta rápida e espirituosa, e ele se virou, e lhe deu as costas. Venha, e morra então, os deuses nos ajudarão. Ele disse, e voltou para o portão. Eire retornou às suas linhas, e tomou seu lugar ao lado do estrategista Goblin. Ele estendeu a espada de comando cuidadosamente com ambas as mãos, e ela aceitou com gratidão. Ela olhou para ele ao lado dela. Envie o sinal para os mensageiros elfos. Ela disse, e um momento depois, uma única flecha passou por cima de seu exército, queimando a fumaça verde. A 3 quilômetros de distância, outra subiu imediatamente depois. 3 quilômetros depois disso, outra subiu, e outra, por todo o caminho de volta ao acampamento, e dragões carregando as lancheiras do dragão subiram aos céus. Mas diante das muralhas da cidade, Eire começou a gritar. Escravos élficos! A general Eire Bariari do reino feiticeiro veio para libertá-los. Levantem-se! Levantem-se, e lutem se quiserem ser livres. Estamos com a justiça negra. Estamos com Neia Baraja, a destruidora de mestres, e a destruidora de cidades escuras. Levante-se! 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 Ela gritou, e os elfos próximos, todos ex-escravos, ecoaram seu chamado. Por 5 minutos inteiros eles gritaram para os escravos se levantarem, e então ficaram em silêncio. Dentro da cidade, eles podiam ouvir gritos distantes. Os defensores da cidade de Icari entenderam muito bem o significado de seu retumbante chamado pela libertação dos elfos, e seus rostos ficaram brancos de horror ao perceberem uma verdade antiga. Se você deseja saber o número de seus inimigos, você deve começar contando seus escravos. Tão grande foi o horror dos arqueiros na muralha quando olharam para trás para ver e ouvir a violência dos escravos que pensavam ter quebrado, que erraram completamente a flecha verde ardente que ele ordenou que fosse lançada, mesmo que o tivessem feito. Eles não saberiam o que isso significava. Não é assim para o exército da general Eire, para eles tinha um duplo significado, e os arqueiros começaram seu ataque aos defensores horrorizados, enviando flechas em direção às muralhas da grande cidade.
muitos deles agora carregavam equipamentos rúnicos que aumentavam o alcance ou o poder de penetração. Aqueles nas paredes poderiam compensar isso, suas forças tendo maior altura para atirar, o que lhes dava um alcance maior, e o duelo de arco e flecha começou para valer. Ele não tinha sido tola sobre isso, um arqueiro sem cobertura era um arqueiro com uma vida útil mais curta, e seus arqueiros carregavam escudos especialmente projetados nas costas. Esses escudos curvos cobriam o arqueiro dos pés até a barriga, mas não foram feitos para serem segurados. Em vez disso, no interior de cada escudo havia duas pequenas bainhas de couro, essas bainhas seguravam duas pontas que se encaixavam nos cantos inferiores do escudo, e a outra segurava um pequeno martelo. Quando estiver pronto para uso, o arqueiro removeria o escudo de suas costas, removeria as pontas de metal da bainha de couro, encaixaria-as com segurança nos cantos inferiores esquerdo e direito, e em seguida, com o pequeno martelo, eles golpeariam o escudo no chão, criando cobertura instantânea para metade do corpo. Não exatamente perfeito, mas foi uma inovação inédita que foi compreendida tarde demais pelos defensores. Entre o momento de confusão e o momento de compreensão, companhias inteiras de arqueiros passaram de vulneráveis a fortificadas. Gritos de frustração pela lentidão em responder ecoaram nas paredes, e o duelo se alastrou a sério. Enquanto isso acontecia, ele chamou seus ogros, e atrás deles vieram carroças carregando pedras enormes, e os ogros começaram a jogá-las nas paredes. Ele estava assistindo tudo isso com uma expressão calma e estoica quando Lupus Egina Beta se aproximou dela por trás, segurando sua enorme arma no ombro. Eles estão brigando bastante, não estão, Su? Lupus Egina perguntou. Tive que provocá-los um pouco. Ele disse. Isso não é típico de você, Su. Lupus Egina respondeu, quase, mas não totalmente questionadora. É agora. Ele disse suavemente. Tem que ser. Eu preciso deles comprometidos com essa posição, não importa o que aconteça, e deixá-los com raiva faz isso. Ela disse. Não estou criticando. Lupus Egina disse. Você tem que entregar uma vitória a Lord Ains, afinal Su. Eu vou. Ele disse com determinação. Você está pronta para que eu faça a minha parte? Lupus Egina perguntou. Ele olhou para a sorridente empregada ruiva do rei feiticeiro. Você pode ser ferida pelo sopro do dragão? Ele perguntou curiosamente. Para os não iniciados, teria parecido uma pergunta impossivelmente bizarra, arrechonchuda, mas não muito forte. Lupus Egina parecia uma garota extraordinariamente bonita, mas não muito impressionante, mas ele se lembrava de quão facilmente ela havia parado um golpe de um troll. Não havia dúvida, seja como for, ela era muito mais poderosa do que parecia. Mas o sopro do dragão era outro assunto. Lupus Egina tocou sua bochecha, e pensou. Tenho certeza que sobreviveria, mas pode ser o suficiente para me machucar, Su. Ela disse pensativamente. Então não. Eu morreria de vergonha se mandasse você para lá, e tivesse que mandá-la ferida de volta para o rei feiticeiro. Ele disse suavemente. Bem, eu poderia facilmente massacrar tudo antes que os dragões cheguem aqui, Su. Lupus Egina disse com um sorriso sádico. Eu sei, mas eles não conseguiriam uma vitória. Ele disse, e gesticulou para o exército atrás dela. Vê isso? Ela disse, apontando para os arqueiros. E daí? Lupus Egina perguntou. Tem humanos, goblins, elfos, um vampiro, alguns nagas, todos trabalhando juntos ali, todos confiando uns nos outros, todos lutando juntos. Todos sangrando juntos, atrás deles estão ogros jogando pedras no mesmo inimigo, ao nosso redor estão todas essas muitas raças de pessoas, unindo-se como nunca antes em toda a história do mundo, enquanto sangram juntas, tornam-se um povo de um mesmo sangue comum, não importa sua aparência. Essa é a verdadeira vitória que nosso rei deseja. Ele disse com firmeza. Para realmente unir o mundo, e sangrar juntos, sofrer juntos, confiar uns nos outros, defender uns aos outros, este é o caminho, a única maneira de realmente fazer isso. Pela manhã, elfos e nagas chamarão os humanos de irmãos e irmãs. Os ogros serão recebidos na fogueira ao lado dos dragões, os dragões chamarão os goblins de família, e com todos juntos, surgirá uma nação. Ele assentiu com absoluta confiança, enquanto terminava seu discurso. Você pode vencer a guerra sozinha, mas o rei feiticeiro está se esforçando não apenas para vencer a guerra, mas para conquistar a paz, e através dela, conquistar o mundo que deseja depois dela.
Isso é o que ele me disse. Lupus Egina Beta fez beicinho. Lord Ains está sempre certo, mas... Eu realmente queria me divertir um pouco, Su. A General Eyre revirou os olhos. Você é impossível, sabia disso, Lupu? Ela disse com um sorriso caloroso para a garota que ela conhecia há anos, a pequena guardiã aterrorizante, linda, maravilhosa e sádica de sua aldeia, e salvadora de sua vida. Eu sou como meus criadores me fizeram, Su. Lupus Egina disse com um grande sorriso. Ele olhou para o sol, ele estava caindo, os defensores esperavam que a noite lhes desse descanso. Eles ficariam profundamente desapontados. Pedras foram quebradas, e gritos ecoaram nas paredes, os arcos rúnicos cobraram um preço terrível, e os ogros usando luvas para aumentar a força começaram a desmontar as torres. Ele garantiu que ela mantivesse todo o seu exército neste único portão, e isso os estava forçando a fazer o mesmo. O comandante da cidade sem dúvida a consideraria muito louca por não ter usado sua vantagem numérica para cercar sua cidade, e forçá-lo a esticar suas linhas. Mas ele sabia. É mais fácil acabar com um ninho de rato quando todos os ratos estão presos em um só lugar. O sol estava se pondo no horizonte quando ela olhou para trás de seu exército, e viu os pontos ao longe. Os dragões estariam lá muito em breve, os defensores tinham claramente colocado todos os esforços nisso, provavelmente eles tinham feito uma chamada para toda a cidade com base em todos os membros da milícia disponíveis. O fluxo de flechas sobre as muralhas não diminuiu significativamente, apesar do que deviam ter sido algumas perdas desagradáveis, e isso significava que o socorro estava constantemente substituindo os mortos. Quanto mais ela pensava nisso, mais óbvio ficava que ele contava desesperadamente com a noite para lhe dar um alívio. Ela balançou a cabeça. Isso foi um erro grave, possivelmente literalmente se ele fosse um daqueles tipos que lutas são sempre até a morte. Qual dos defensores viu os dragões primeiro permaneceria para sempre um mistério, mas isso não importava, porque já era tarde demais. Os dragões varreram a cidade do alto, mergulharam baixo, destruíram casas no outro lado da cidade, e os soldados dentro das lancheiras dos dragões abriram suas travas, e saíram correndo, exibindo lâminas rúnicas, e portando armaduras rúnicas. Os dragões subiram aos céus, e soltaram seus rugidos terríveis, e passaram por cima da muralha que estava fortemente defendida. Então eles enviaram seu fôlego para as costas das forças despreparadas. O transporte não convencional pegou aqueles que não estavam no ponto de conflito completamente desprevenidos, eles estavam em menor número, menos armados, e foram derrotados, e uma torre após a outra viu a bandeira do rei feiticeiro subir, incluindo o portão do outro lado da cidade. Ele olhou para o estrategista Goblin, e deu a ordem. Sinalize a cavalaria para cavalgar para a parte traseira da cidade, o portão é nosso. Eles agora podem apoiar nossa infantaria. Alguns momentos depois, goblins montados em lobos, cavaleiros humanos montados em montarias mortas-vivas, e centauros clamando por sangue, estavam avançando ao longo da muralha, e correndo para serem os primeiros a chegar ao portão sul. À medida que os dragões passavam, eles se empoleiraram ao longo das muralhas leste e oeste, atacando qualquer um dos homens da teocracia Slane vistos correndo pela rua, transformando longas ruas ordenadas em zonas de morte do inverno. Henry voltou os olhos para Lupus Egina. Agora você pode fazer a sua parte, Lupu. Ela disse carinhosamente. Você que manda, General Henry Su. Lupus Egina disse, e caminhou em direção ao portão principal como se estivesse passeando pelo parque. Ela não prestou atenção nas flechas ou pedras voando ao seu redor, e os gritos dos feridos e moribundos a deixavam mais excitada do que qualquer outra coisa. Seu sorriso sádico atingiu o auge quando ela tirou a arma do ombro, e a balançou como um bastão, quebrando o portão de madeira, e transformando-o em lascas. Agora só havia a ponte levadiça. Ela sorriu, e então sacou a arma novamente, e balançou-a com seu implacável sorriso sádico preso firmemente em seu lindo rosto, e a ponte levadiça voou para o interior da cidade, destruindo um prédio do outro lado da rua, virando em escombros e ruínas. Ela então saiu pelo portão, foi até parte do muro, e abriu uma brecha nele, fazendo com que pedras fossem arremessadas para dentro junto com os corpos. Os mortos, e os que logo morreriam, foram lançados aos tombos até a pedra impiedosa abaixo,
enquanto a parte da parede que ela atingiu se tornava mais uma nuvem de poeira que ninguém jamais imaginaria ter feito parte de uma parede, enquanto aqueles nas pedras que sobreviveram foram espalhados em todas as direções. Ela abriu mais 2 brechas antes que os sobreviventes percebessem o que estava causando a destruição, e tentassem detê-la. Um idiota corajoso saiu pelo portão para interceptá-la enquanto ela ia para a outra parede. Ele correu até ela, gritando um grito de guerra, e segurando um machado para partir seu crânio. Ela nem olhou em sua direção enquanto caminhava, ela simplesmente agarrou-o pela frente do rosto, apertou, e sua cabeça se transformou em uma papa vermelha como se ela tivesse acabado de estourar uma uva. Ela quebrou mais 3 buracos ao longo da parede, e depois voltou para o lado de Henry. Tudo pronto, General Su. Ela disse com um sorriso satisfeito e feliz. Vá em frente, faça o que quer. Ela sorriu, e Henry ergueu a espada acima da cabeça, e baixou-a em direção à cidade de Ikari, e soou o ataque. O exército multirracial do rei feiticeiro fluiu pelas brechas na parede como um rio através de uma represa rompida, e eles invadiram as defesas como se elas não estivessem lá. Tentativas apressadas de criar uma força para enfraquecer a carga foram inúteis, os ogros simplesmente passaram por eles, e pisotearam tudo em seu caminho. Os anões usaram suas poderosas armas baseadas em relâmpagos para eletrocutar seus inimigos, os elfos miraram com precisão com seus arcos, e o vampiro bebeu. Saciou-se, e liberou sua fúria sobre os inimigos de seu rei. A parede foi praticamente varrida poucos minutos depois disso, e embora as forças da teocracia Slane tentassem encontrar apoio em outro lugar, algum lugar onde pudessem se defender, muita coisa havia sido colocada em uma única posição, uma única parede, e agora havia desaparecido. Foi tudo em vão. Os soldados que surpreenderam o lado sul da cidade começaram a assumir o controle de todos os pontos de acesso, enquanto os 4 dragões assumiram o controle do leste e do oeste, tornando a cidade efetivamente aquartelada pelas forças em todos os lados, sem a capacidade de reforçar qualquer posição. Todas as posições da teocracia Slane foram enfraquecidas, e bloco por bloco, e casa por casa, o exército da General Eyre lutou contra aqueles que iriam lutar, e capturou aqueles que se renderiam. Seu amor pelo rei feiticeiro, e sua reverência por sua justiça ficaram claros em suas instruções estritas ao seu exército para respeitar os acordos dracônicos, e eles fizeram isso, derramando o mínimo de sangue necessário enquanto ganhavam o controle da grande cidade de Ikari. O sol já havia se posto completamente, e a noite havia se posto, mas isso era mais um risco para os humanos do que para qualquer outro, e seu exército tinha muitas espécies para as quais isso não só não era um problema, mas era ideal, e ela aproveitou ao máximo disso para garantir todas as posições restantes. Embora a luta ainda fosse ouvida em alguns cantos por um tempo, até mesmo isso diminuiu gradualmente, e na 5ª hora da luta, as palavras da General Eyre provaram ser verdadeiras. A cidade projetada para durar 6 anos não aguentou nem 6 horas. A General Eyre Bariari cavalgou pela cidade em seu cavalo de guerra morto-vivo. Ao longo das ruas havia corpos, alguns eram do seu povo, a maioria, porém, não eram. O cuidadoso planejamento estratégico manteve a cidade fora de seu melhor desempenho possível, e suas forças foram destruídas, em pedaços, isolada, desenraizada e arruinada. Cadáveres encharcados de sangue estavam abertos, principalmente em suas barrigas, esfaqueados nas costas enquanto tentavam voltar para uma nova posição. Alguns ainda seguravam suas espadas. Ocasionalmente ela via um amontoado de cadáveres. Estes eram aqueles que conseguiram cair para trás para as posições defensivas de seus camaradas. Muitos deles tinham pernas ou braços quebrados. Eles foram pisoteados pela cavalaria morta-viva ou por centauros ou ogros, antes de suas cabeças serem esmagadas, ou seus corações perfurados por espadas, lanças ou flechas. Não poucos foram decapitados por machados pesados empunhados pelo punhado de minotauros que ela tinha em suas forças. O feitiço de luz contínuo de um dos magos goblins garantiu que ela visse tudo, e não perdesse nada. As sombras dos mortos dançavam na luz, um forte contraste com a existência imóvel daqueles que as projetavam, que nunca mais se moveriam. Bolas de fogo de sua equipe de ataque mágico de goblins iluminaram a noite, mas sem o som da batalha ela percebeu que eles estavam comemorando a vitória. Aplausos seriam ouvidos de muitos lugares enquanto a última resistência fosse totalmente esmagada.
Henry, no entanto, manteve a calma e o conforto com a vitória sob controle. Ela cavalgou até o centro da cidade. Só havia um lugar onde ela deveria estar. Ao lado dela caminhava Lupusegina, que descansava a arma na nuca e mantinha os braços curvados preguiçosamente sobre a arma e acima da cabeça. A mansão que Henry viu era ornamentada, mas não opulenta. Era a mansão do governo da cidade. Se a teocracia Slane tivesse algum líder militar ou civil sobrevivente, eles estariam aqui. Diante da grande porta dupla estava um punhado de milicianos. Lupusegina fez menção de atacá-los, caindo com as pernas dobradas na altura dos joelhos, inclinando-se ligeiramente para a frente, e as mãos estendidas e abertas ao lado do corpo. Seu sorriso era tão selvagem quanto ela era linda, mas antes que pudesse atacar, Henry disse suavemente: "Espere." Henry olhou para os defensores. Eles eram apenas garotos com idade suficiente para portar armas, 7 deles, e eles estavam tremendo, vestindo armaduras de milícia, e carregando lanças de madeira com pontas de ferro. Eles não tinham chance, e sabiam disso, mas seu medo da vergonha de fugir era maior do que o medo da morte. Henry embainhou sua espada, desmontou de seu cavalo de guerra morto-vivo, e deu um passo à frente. Iluminada pela luz atrás dela, ela parecia um anjo. Ela estendeu as mãos convidativamente. "Meninos, homens, soldados de Ikari. A luta acabou, vocês perderam, vocês fizeram o seu melhor, mas vocês perderam." Ela disse com uma voz suave e gentil que queria poupar esses meninos se pudesse. "Estou aqui para aceitar a rendição dos seus líderes, para que ninguém mais morra." A cidade inteira caiu. Não há sentido em mais violência. Escolham ver suas mães, pais e seus irmãos mais novos novamente. Você pode envelhecer e dizer a seus netos que você foi o último homem sobrevivente na Batalha de Ikari, e você pode se orgulhar de ter cumprido seu dever. Viva com esse orgulho, e não me force a viver com suas mortes, eu imploro. Muitos morreram hoje. Henry disse, sua voz suave alcançou-os, e alguns deles começaram a diminuir. Só mais um então. Um garoto que não poderia ter mais de 17 anos gritou, e atacou de forma imprudente Henry com sua lança abaixada. A decisão de morrer ficou evidente em sua expressão selvagem. Ele não havia chegado à base da escada quando Lupusegina se moveu, e cortou a cabeça do corpo com uma mão, e capturou o impulso de ataque do resto do corpo com a outra, agarrando a parte de trás do colarinho da camisa. Ela puxou o corpo para longe dela, de volta por onde o menino tinha vindo, e jogando-o com força de costas enquanto a cabeça rolava para longe, mesmo quando estava morrendo. Claramente a cabeça do menino se perguntava o que tinha acontecido com ele. Ele nunca obteve uma resposta, mesmo quando o horror surgiu em seu rosto, e ele viu seu próprio corpo caído de costas a poucos metros de distância. Lupus olhou para os 6 restantes que seriam heróicos defensores da milícia. Ela estava certa, foi só mais um. Ou são mais 7 Su? Ela perguntou com um sorriso predatório. E primeiro um, depois outro, e finalmente o resto. Todos baixaram os braços, fazendo-os cair na pedra, e caindo de joelhos, soluçando de medo, vergonha, e a alegria vergonhosa de ser um sobrevivente entre os mortos de sua cidade. Henry tocou Lupusegina no ombro enquanto ela avançava. "Obrigada, Lupu, eu agradeço." Ela disse. "Não tem problema, é para isso que estou aqui, Su." Lupusegina disse com um sorriso branco perolado. "Bem, vamos buscar a rendição." Henry disse, e Lupusegina quebrou a porta quando elas passaram pelo bando derrotado de 6, atrás delas outros de seu exército vieram, e amarraram os meninos, e aceitaram suas rendições, mas Henry tinha outras obrigações. Ela caminhou pelo corredor. O tapete era vermelho e dourado, bonito, mas não fantástico. As paredes eram de algum tipo de madeira dourada que refletia um tom dourado da luz emitida pelos castiçais igualmente espaçados, presos contra a superfície lisa de madeira. Não demorou muito para descobrir onde elas precisavam ir. Elas foram para a sala central perto dos fundos, e Lupusegina quebrou aquela porta com a mesma facilidade com que derrubou seções inteiras da parede de pedra, e foi assim que Henry se viu, cara a cara com o governador de Ikari, um homem esguio de bigode fino, e cabelos que começavam a ficar grisalhos. "Você seria o governador de Ferro, Tenva, presumo." Henry disse educadamente. O homem sentou-se estoicamente atrás da mesa, como se esperasse a chegada dela. "Você sabe por que estou aqui?" Ela falou. "Eu sei." Ele disse.
Você se rende? Ela perguntou. Eu não. Ele respondeu. Com licença. Ela perguntou. Eu disse, não. Ele respondeu. Você apenas terá que matar todos nós. Eu não quero fazer isso. Ela disse. Na verdade, meu rei me proíbe de fazer isso. Ela adicionou. Então acho que você terá que deixar a cidade, General Henry. Ele respondeu. Eu também não posso fazer isso, e não farei isso. Ela disse em resposta. O governador Tenva levantou-se da mesa, e foi até uma gaveta, abriu-a lentamente, certificando-se de não mostrar nenhum sinal de intenção de violência, e tirou uma garrafa. Eu estava guardando isso para minha aposentadoria. Ele disse com um sorriso simplista no rosto, era o rosto de um homem sem mais nada a perder. Era o sorriso de um homem que não se importava mais com as consequências. Agora é um momento tão bom quanto qualquer outro para beber, suponho. E esta é uma espécie de aposentadoria. Mas não é exatamente a que eu queria. Ele disse, e serviu 2 copos, e serviu os 2. Eu ia beber isso com minha esposa quando esse dia acontecesse. Ele disse. Mas. Ela foi para a parede, não vi ninguém voltar de lá, então suponho que ela esteja morta agora. Sua voz era suave. Então, acho que vou beber com a assassina dela. Ele acrescentou na voz de um homem que estava quase quebrado. Para entes queridos caídos, onde quer que eles esperem por nós. Ele ergueu a taça para um brinde, e Henry pegou a taça, e levantou-a por sua vez. Para entes queridos caídos. Ela repetiu, mas quando estava prestes a beber, Lupus Egina agarrou seu pulso. Henry olhou para ela surpresa, e o rosto geralmente alegre de Lupus Egina estava sério. Eu deveria verificar primeiro Su. Ela disse a Henry, e a compreensão surgiu. Tenva riu. Não está envenenado, eu prometo, gosto do meu trabalho, mas não o suficiente para me matar quando chegar a hora de me aposentar, e você realmente acha que eu apenas mantenho uma garrafa de vinho envenenado em uma gaveta, em meu escritório, lacrada, e pronto para o caso de eu precisar envenenar alguém onde estou trabalhando? Ele revirou a cabeça para dar uma risada ainda mais profunda disso. Isso parece mais o enredo de uma história realmente ruim do que qualquer coisa que possa realmente acontecer. Ele bufou com desdém. Agora, você vai beber isso ou não? Já é falta de educação fazer a acusação. Ele disse categoricamente. Com um aceno de Henry, Lupus Egina soltou o aperto. Para entes queridos caídos. Henry disse, repetindo-se, e erguendo o copo novamente. Os 2 beberam, era um vinho rico como cereja, nem perto do que o rei feiticeiro poderia oferecer em termos de qualidade, mas bom para um governador. Sinto muito que sua aposentadoria tenha sido assim, e sinto muito por sua esposa, e pelo resto do seu povo. Henry disse sinceramente. Tenva olhou para ela por um longo minuto, procurando por algum sinal de zombaria ou arrogância, e não encontrando nenhum. Acho que você realmente quis dizer isso. Acho que você não é tão malvada quanto os relatórios dizem. Ele disse com uma voz cheia de reflexão introspectiva. Eu tento não ser mal, eu sei o que é perder entes queridos. A teocracia Slane matou minha mãe, e meu pai enquanto eu assistia, eu peguei minha irmã mais nova, e fugi enquanto meu pai tentava conter os cavaleiros mesmo enquanto eles esfaqueavam ele até a morte, fugi para a floresta, cavaleiros me perseguiram, não consegui segurar minha irmã, e fugir, e também não consegui soltar, caí, eles me alcançaram, um deles brandiu uma espada, e cortou minhas costas. Eu segurei minha irmã debaixo de mim enquanto ela gritava, os cavaleiros do seu país iriam nos matar apesar do fato de eu implorar pela vida da minha irmã, nem mesmo pela minha própria vida, apenas poupe minha pequena Nemu, isso era tudo o que eu queria. A voz de Henry rolou por sua língua enquanto a memória era lembrada tão claramente como se tivesse acontecido apenas alguns minutos antes, mesmo que anos tivessem passado, ainda lhe doía pensar em quão estreita era a coisa, e uma vaga ideia dessa dor vazou de sua voz enquanto ela bebia, e contava a história. Eles nem iam me dar isso, eles iam esfaqueá-la direto no meu corpo. Então o rei feiticeiro apareceu, ele matou os cavaleiros, me protegeu com sua magia, me deu um item incrivelmente valioso para me proteger até mesmo mais adiante, e então ele salvou o que restava da minha aldeia, matou seus cavaleiros, destruiu a escritura que você enviou para minha casa para matar todos nós. E você sabe o resto. Sua voz era dura. Eu odeio a guerra, qualquer pessoa decente, mesmo que seja boa nisso, odeia. Eu não queria matar sua esposa, não queria que um daqueles garotos lá fora morresse,
mas seu país começou essa guerra, e farei com que isso acabe para que nunca mais precise ser combatido novamente. Agora você se renderá? Ela perguntou. O governador Tenva balançou a cabeça lentamente. Sinto muito pelo que nossos cavaleiros fizeram com você, ouvi histórias sobre operações como essa, mas se você veio por vingança ou por dever, não importa quantos do meu povo você matou. Sinto muito, mas eu também tenho um dever, e não vou me render. Ele disse. Eu vejo. General Eire disse. Sabe? Ela começou enquanto pousava o copo, e ele servia para os dois novamente. Ela acenou com a cabeça em gratidão educada, e pegou o copo de volta. Ela tomou um gole lentamente. Algum tempo depois que minha aldeia foi resgatada, nós estávamos sendo atacados novamente. Um troll passou por cima das paredes que construímos. Se não tivesse sido parado, teria pego meu povo no portão que estava matando um ogro de aparência muito estranha, preso entre os dois. Todos teriam sido mortos, então eu tive que parar o troll que havia pulado o muro. Então eu, e o homem que se tornou meu marido, nós o enganamos. Toda guerra é baseada em engano, e isso foi guerra, assim como esta foi guerra, menor sim, mas não é diferente de qualquer maneira. Nós prejudicamos sua capacidade de cheirar, e então disfarçamos nosso cheiro, pegamos os cobertores dos ogros, e os colocamos em um celeiro para que ele pensasse que havia ogros lá para lutar. Isso nos deu tempo, então nós, eu e meu marido, usamos uma capa igual ao outro, e escondemos nossos rostos. Ele não soube por um tempo qual de nós estava perseguindo. Eire riu ao se lembrar. Foi assustador, mas olhando para trás agora, foi um momento de orgulho, e no final a ajuda chegou na forma da mulher ao meu lado, que matou a fera, e salvou todos nós. Eire sorriu suavemente para Lupuzegina, e a empregada ruiva inclinou a cabeça, fez o sinal de V de vitória com os dedos, e sorriu feliz. Sim, qual é o seu ponto? Ele perguntou curioso. Eire terminou o copo, e o colocou na mesa. Obrigado pelo vinho, governador Tenva. Eire disse, e se levantou. Mais uma vez, sinto muito pela sua perda. Obrigado, ele disse, e se levantou, percebendo que a garrafa estava quase vazia. Mas posso saber o sentido da sua história antes de me matar? Ele perguntou. Por que eu mataria você? Eire perguntou curiosamente. Porque não vou me render. Ele disse categoricamente. Eire sorriu docemente para ele. Mas você se rendeu, governador Tenva, e eu queria lhe agradecer por isso também. Ele olhou para ela, totalmente perplexo. Ou é isso que direi a todos de qualquer maneira? Ela disse com um sorriso. Você não estará em posição de dizer o contrário a ninguém, porque ficará preso em segurança em outro lugar até o fim da guerra. Não se preocupe, você não será ferido, nós aderimos aos acordos draconicos sobre o tratamento de prisioneiros. Ela disse sinceramente enquanto pegava o selo do governador em sua mesa, e o pressionava em uma folha de papel em branco. Ela entregou a Lupuzegina, e disse: Quando você tirá-lo daqui, por favor, peça a um dos espiões do exército Goblin que forje sua declaração oficial de rendição aqui. Eles devem ser capazes de fazer isso com bastante facilidade. Meu povo nunca vai acreditar nisso. Ele explodiu em choque ao ver seu selo na folha em branco. Eire voltou-se para ele, e sorriu de volta ao seu choque e consternação. Acho que a maioria deles o fará, e a maior parte do resto pelo menos fingirá acreditar nisso como uma desculpa para não morrer lutando uma batalha que não pode vencer. Você pode estabelecer o recorde de rendição mais rápida. Eire prometeu. Vou até apoiar a verdade, e admitir que enganei sua cidade para capitular quando você não estava disposto a ceder. Veja, se você resistir, eu acho que eles também morreriam, e muitas pessoas que não precisam morrer, morreriam. O texto sagrado do Rei Feiticeiro nos diz que a vida deve ser temporária, a morte e a não-vida podem durar para sempre, portanto, devemos valorizar a brevidade do momento em o sol que temos, e que todos os seres vivos têm, e tratá-lo com respeito. Portanto, não o jogue fora sem sentido, nem o tire dos outros sem razão, necessidade ou justa causa. Não gosto de mentir, mas apenas como enganando aquele troll, se com uma mentira eu puder salvar quase 200.000 vidas. Ou quantas ainda estiverem vivas nesta cidade. Posso viver pagando esse preço. Eire disse suavemente, e inclinou a cabeça educadamente. Lupu, por favor, deixe o inconsciente o mais gentilmente possível, e leve-o sob custódia. Eire disse gentilmente.
Não queremos que ele grite ordens para resistir, é melhor que eles pensem que ele foi mansamente capturado, ou pelo menos tenham uma desculpa para acreditar nisso. Um momento depois, a expressão atordoada no rosto do governador Tenva foi apagada por um golpe firme na parte de trás da cabeça, e sua forma inerte foi escondida para ser transportada a outro lugar, junto com sua rendição oficial que não aconteceu. E uma amostra de sua caligrafia tirada de sua mesa para o mestre espião Goblin trabalhar. Em poucas horas, a falsificação foi levada de posição em posição de resistência, e transmitida de boca em boca a todos os ouvidos horrorizados. E muitos aliviados. O general Gorak foi derrotado, e o governador de Ferro se rendeu incondicionalmente. Quando a manhã chegou no dia seguinte, aqueles que tinham ido para a cama como cidadãos da teocracia Slane acordaram, e se tornaram cidadãos do reino feiticeiro. Mais ou menos. A general Eire fez gritar a palavra em todas as esquinas, mais cópias do documento de rendição foram feitas, e distribuídas, e afixadas em todas as esquinas para escrutínio público, e dragões vigiavam todos os 4 quadrantes da cidade, enquanto os seus soldados patrulhavam a cidade nas ruas em grande número, e eles utilizaram sua força de trabalho de esqueletos mortos-vivos, antigamente usados para transportar suprimentos militares no trem de bagagem, agora usados para limpar os escombros e começar a reconstruir os muros. Seu próprio exército estava completamente unido, os nagas bebiam com os humanos, um vampiro comprou o sangue de um soldado com quem lutou ao lado, e tirou de suas veias na rua, o soldado vendedor pegou algumas moedas, e o vampiro curou a ferida fechada no local. Os dois então levantaram suas xícaras, e beberam na esquina. O humano não se importou com o fato de que o vampiro estava bebendo seu sangue, e alegremente bebeu sua própria cerveja. Patrulhas goblins mantinham a ordem nas ruas, e contavam piadas com elfos que contavam essas piadas para humanos que contavam essas piadas para centauros, e eles riam das mesmas coisas. Os ogros trabalharam ao lado de seus colegas menores para reconstruir o que estava quebrado, e a cidade profundamente religiosa ficou igualmente horrorizada, e fascinada, e além de descrente das coisas impossíveis que viam em suas próprias ruas. Mas as pessoas são resilientes como um grupo, e a vida continuava, o pão tinha que ser assado, o ferro fundido, o couro fervido, a comida colhida, e as bebidas servidas, os vivos precisavam que suas necessidades fossem atendidas, não importando quem estava no comando ou o que havia acontecido na noite anterior. As baixas do exército de Eire foram de aproximadamente 3.000, com o total de mortos em cerca de 1.200, principalmente entre os arqueiros que mantiveram a muralha ocupada. As baixas entre o exército de 30.000 homens da teocracia Slane foram estimadas em cerca de 28.000, mortos, feridos e capturados. A maioria dos quais foram de facto mortos enquanto alguns escaparam durante o caos da noite ou removeram todas as provas de serviço militar dos seus corpos, e misturaram-se novamente com a população. As baixas entre a milícia da cidade foram de 33.000, a maioria feridos, mas com 8.000 mortos confirmados, e os restantes 27.000 tendo rendido suas posições de resistência imediatamente quando lhes foi transmitida a notícia da submissão do governador de Ferro a general Olhos de Pedra, Eire Bariari, que se tornou famosa entre a população por seus olhares duros, mas por outro lado gentil, e atencioso na dispensa de decisões e decretos. Nos 2 dias seguintes, a general Eire se tornou governadora, enquanto ela supervisionava assuntos relativos à cidade. A primeira ordem do dia era a disposição dos mortos, e os cidadãos da teocracia Slane vieram implorando pelos cadáveres de seus entes queridos, implorando a Eire para não os transformar em seus escravos esqueletos, algo que Eire lhes garantiu que não aconteceria. Aqueles com entes queridos falecidos foram autorizados a passar pelos corpos para encontrar um ou mais que procuravam, e então receberam uma escolta, e um destacamento de enterro voluntário, que lhes permitiu ser sepultados de acordo com as suas tradições. Esta abertura foi um choque bem-vindo para aqueles que esperavam que os corpos fossem abusados, ou transformados em mortos-vivos, ou mantidos como reféns por ganância. Muito mais transformadora, porém, foi a resposta à escravidão. Os escravos élficos haviam subido dentro das muralhas, e embora alguns tivessem morrido, a maioria sobreviveu, e levou quase um dia inteiro para cortar as correntes de cada um deles. Os bordéis estavam vazios de mulheres élficas, e quando eles passaram por eles a general Eire,
que veio em seu cavalo de guerra morto-vivo para cuidar pessoalmente de sua libertação, viu que tal foi o tratamento monstruosamente horrível dado aos escravos que a próxima prioridade para ela passou a ser os julgamentos. A propriedade de todos os senhores de escravos foi confiscada, eles não tiveram permissão nem para usar as roupas do corpo, receberam grandes sacos com um X amarelo pintado para denotar sua vergonha, e receberam pesadas correntes para usar. Depois disso vieram os escravos comuns, diaristas que realizavam trabalhos braçais pela cidade, eles precisavam de empregos, e as tarefas ainda precisavam ser feitas, então Neia invadiu os cofres da cidade para pagá-los pelo seu trabalho, e incluiu vários anos de pagamento como uma compensação por seus trabalhos anteriores, possibilitado pelo confisco de propriedades dos ricos que supervisionavam o comércio de escravos. Em seguida vinham os empregados domésticos, os elfos que cuidavam de famílias individuais, muitos ricos, mas outros nem tanto, e nisso havia complicações, porque alguns dos elfos tinham vindo para essas casas quando crianças, ou tinham sido bem tratados, formaram-se entre alguns laços amistosos, de tal forma que os elfos que ocupavam diversas casas, arriscaram-se para proteger a família que os possuía, da ira de outros escravos. Uma complicação adicional surgiu à medida que os escravos às vezes se voltavam uns contra os outros, quando um escravo elfo astuto ou cruel conseguia ganhar posição traindo seus companheiros escravos aos seus senhores, em alguns casos comportando-se pior do que os próprios senhores, com uma casa tendo a única vítima sendo o mordomo-chefe dos elfos. A grande variação no tratamento e comportamento resultou na necessidade de organizar julgamentos de crimes de guerra, uma vez que muitos dos comportamentos eram uma violação direta dos acordos dracônicos, uma vez que foram realizados contra prisioneiros de guerra, mesmo que fossem prisioneiros de um antigo inimigo. Isto exigiu que a general Eire enviasse a informação ao rei feiticeiro, que por sua vez procurou o Conselho de Estado de Argland como parte neutra. Até que a resposta fosse dada, as masmorras e prisões estavam cheias de acusados, e todas as tarefas pertencentes a esses ex-escravos criaram mais duas para acompanhá-las, deixando a general Eire Bariari muito ocupada, e uma prioridade máxima passou a ser a captura das fazendas rurais que alimentava muito da teocracia Slane, e libertar os escravos mantidos prisioneiros lá. E quanto à disposição de Tenva aos olhos de seu povo. Embora muitos duvidassem que o governador de Ferro Tenva tivesse de fato se rendido, poucos dariam voz abertamente a esses pensamentos privados porque isso poderia ser considerado um chamado à rebelião, e ninguém queria lutar contra o exército de pesadelos que havia derrubado sua cidade em meras horas. As leis criminais foram aplicadas como antes, e cidadãos mais regulares da teocracia Slane foram contratados para fazer o trabalho anteriormente feito por escravos. Alguns daqueles anteriormente em cativeiro escolheram permanecer na cidade, enquanto outros foram para o norte, para o reino feiticeiro, ou procuraram se juntar ao exército de Henry, e aumentar suas fileiras com milhares de soldados mais dispostos, ansiosos, destemidos e fanáticos. Não foi à toa que pouco tempo depois do aumento de seu exército, uma carta de felicitações chegou do rei feiticeiro, declarando seu apreço pela magistral realização da general Henry. Permaneceria entre seus bens mais orgulhosos e preciosos até o fim de seus dias. Uma carta separada informou-a de que uma força de socorro seria enviada para permitir-lhe mover seu exército o mais rápido possível, mas que lhe foi confiado o poder de agir por sua própria iniciativa se a oportunidade se apresentasse, e prometeu-lhe uma grande recompensa por seu serviço quando ela retornasse. Henry suspirou, o fim da guerra era a recompensa que ela realmente queria, e ela conseguiu muito, pois hoje ela estava muito, muito mais perto dessa recompensa. Mas mesmo com essa vitória, ela sabia que ainda era um longo caminho.